Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Nós vamos dar início à nossa escola bereana. Chegamos à lição de número 10. Antes de nós iniciarmos aqui, chamarmos a professora desta noite, eu gostaria de dar um recadinho especial, aproveitando a nossa transmissão, antes de nós orarmos aqui, dar um anúncio importante, né? A gente agora vai pegar uma sequência de conferências, né, com uma boa oportunidade para poder a gente dar sequência no nosso aprendizado da palavra. E agora, daqui a 2 semanas, a gente vai ter a conferência dos homens vencedores. E assim, você que está aqui, tem homem aqui? Isso aí. Até tem, mas com pouco. Até tem homem, mas com pouco entusiasmo, né? Mas isso aí. Então, gente, no dia 16, 17 e 18, Conferência dos Homens Vencedores. Vai ser um evento para abençoar a sua vida e principalmente por conta dos preletores que nós vamos ter na conferência, né? Assim, alguns nomes aqui eu diria para você que vale muito a pena, né? Todos os palestrantes aqui, todos os pregadores são pessoas de excelência aqui, mas eu faria menção aqui, né, do pastor Luiz Hermínio. É um homem que, neste tempo, nesta geração, tem sido uma grande influência, né, e também direcionado a vida de muitas pessoas chamadas ao ministério. A gente vai ter pessoas aqui da nossa igreja também, né, que são referências, pastor Vicente Sabatino, pastor Antônio Oreste vai estar, nosso pastor também. Além disso, pastor Benoni, vai estar o pastor Lucas Galdino também, que tem uma ministração de uma maneira bem peculiar. Inclusive, acompanho o pastor Lucas Galdino no trabalho que ele faz para homens na igreja dele. Ele já esteve em outras conferências aqui na igreja. Então, se você é homem, né, quer receber uma instrução do céu, viver um tempo, né, importante de aprendizado, a conferência tem a temática sacerdócio, que é algo que nós devemos desenvolver enquanto homens dentro da nossa casa e também na sociedade, né, nós temos uma função muito importante. E a gente está até trabalhando um livro no NPC também, tratando sobre essa temática da masculinidade. Então fica aí o convite para você que é homem e você se conhece alguém, né, que pode ser convidado para estar aqui, né, alguém que de repente nem é da igreja ainda, mas você pode fazer o convite para poder partilhar nesse tempo. Geralmente o pastor Gabriel oferta ali no estacionamento alguma atividade, né, que traz essa maneira de agregar as pessoas, de ter um tempo de comunhão. Então fica aí, dia 16, 17, 18, Conferência dos Homens Vencedores. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui, o irmão pode ficar tranquilo que a gente vai orar. Antes de começar, bem lembrado, sábado será realizado, no caso amanhã, é chamado de congresso ou seminário? Ou uma conferência teológica vai ser realizada aqui na nossa igreja, de 2 a 21 horas. Você entra no perfil da Faculdade Vitória em Cristo no Instagram, tem todas as coordenadas, vai ter um link para poder você fazer a sua inscrição. É gratuita a participação, não é só para quem é aluno da FVC, é para todas as pessoas interessadas em aprofundar seu conhecimento sobre uma ótica teológica, né, sobre a ótica de um determinado assunto específico. O pastor Ronaldo vai ser um dos palestrantes, vai tratar sobre teologia e sociedade. Então, assim, sociedade e cristianismo. Você quer um assunto mais atual e necessário para o cristão do que um assunto desse, que consegue alinhavar aí a nossa participação como cristão na sociedade? Então, para poder você aprender não somente sobre o cristianismo e a sociedade, mas sobre outros assuntos também da teologia que você pode aplicar na sua vida, amanhã o evento é realizado pela FVC, de 14 a 21 horas, vai ser lá no 1191, correto, pastor?
por conta da quantidade de horas. Então, assim, compareça, ajudem o pastor Ronaldo, porque na fato é que a gente, quando vai dar uma aula, a gente gosta da participação do público, principalmente de quem está acompanhando esse cenário, faz muito bem e desenvolve aí o calor humano, sempre fortalece, tá bom? Então, Conferência dos Homens Vencedores, 16, 17, 18, e amanhã, conferência, congresso teológico da Faculdade de Vitória em Cristo, que faz parte da semana acadêmica, não é isso também, pastor? Então é isso aí. Vamos nessa, então. Então, vamos chamar aqui, hoje a gente tem a oportunidade de escutar, eu falei hoje no Crente Docente, que ela tem, ao longo do tempo, aí, se debruçado sobre a vida desse personagem, e é interessante que quando as pessoas elas se aprofundam ou perpassam, né, pelos estudos acerca de um texto bíblico, de um assunto bíblico, de um personagem, Deus ele vai tecendo algumas peculiaridades, né, sobre o personagem, sobre aquele ensino, e a gente que ouve, a gente pode desfrutar daquilo que Deus vai direcionando essas pessoas. Então eu quero chamar aqui alguém que tem se debruçado aí sobre a vida desse personagem, com certeza vai trazer muito ensinamento para a gente. Quero que você receba com muito carinho a pastora Renata Santana, que é a nossa professora nessa noite. Vamos nos colocar de pé para a gente estar orando. Estenda a sua mão aqui sobre a vida da pastora Renata. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te engrandecemos. Pedimos, Senhor, a Ti, Senhor, uma bênção toda especial sobre a vida da pastora Renata nessa noite. Senhor, que ela venha a ser boca, Senhor, da Tua palavra aqui nesta noite, que ela venha falar aquilo a qual Tu tem colocado no coração dela e aquilo a qual ela vai ser impelida pelo Espírito Santo para poder nos ensinar, nos conduzir e nos trazer um aprendizado, Senhor, que tenha aplicabilidade nas nossas vidas e que nós possamos ser, Senhor, privilegiados nessa noite pela Tua condução e do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam bem. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. O privilégio de estar com vocês aqui essa noite, falando realmente de um personagem que eu tenho me debruçado sobre ele por uma questão muito simples, porque me identifico muito com ele. Então, a gente sempre costuma lembrar de Pedro pelo seu lado impulsivo, pelos seus erros, né, pela sua... aquela característica muito comum de Pedro de fazer e falar antes de pensar. Então, quando a gente pensa em Pedro, a gente pensa no camarada impulsivo, né, que frequentemente enfia os pés pelas mãos, que leva puxada de orelha. E é desse jeitinho aí mesmo que eu me identifico com Pedro, né? Não, a gente vai trazer aqui, claro, aspectos muito positivos daquilo que Deus e o Espírito Santo trabalhou na vida desse homem, mas a minha identificação com ele é justamente por aí, por essa questão dele, né, meio atabalhoada de ser. E hoje eu tive o privilégio de participar do CDcast com o pastor Edivanei, falando sobre a lição 10 e Pedro. E eu confesso que ali no meio da explanação toda, deu uma engasgalhada ali, os olhos encheram d'água, eu tive uma certa dificuldade de dar continuidade, né, no que estava palestrando ali, porque o Espírito Santo vai trabalhando com a gente, vai falando com a gente, e vai mostrando coisas que a gente, às vezes, até acha que sabe, mas quando a gente... né, a palavra de Deus é a faca de dois gumes, que corta para lá e corta para cá também. Então, hoje, já fiquei assim bastante constrangida com o Espírito Santo de Deus, me mostrando algumas coisas ali nesse personagem que eu me sinto tão íntima dele e, ao mesmo tempo, o Senhor, então, te peguei, minha filha, é com ele mesmo que você vai aprender umas coisinhas aqui agora comigo. Mas, antes da gente começar, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena correção aí numa referência, porque depois que eu começar a falar, eu vou embora.
E na página 73, o primeiro ponto aí, o primeiro parágrafo está: após celebrar a última ceia com seus discípulos, Jesus tomou uma toalha. Aí está Mateus 13, do 1 ao 9, na verdade é João, tá? 13, do 1 ao 9, porque se os irmãos forem precisar da referência para dar alguma aula, alguma coisa assim, isso acontece. Essa questão de revisão acontece. Então, vamos em frente. Sempre acontece, né? Porque às vezes a pessoa se foca muito na revisar o texto, mas as referências são muitas, às vezes acaba uma passando mesmo, mas é coisa tranquila. Tá certo. Então vamos lá, o nosso texto bíblico, né, está em Lucas. Ele vem falando justamente. Deixa eu tentar me ajeitar aqui, gente. Ele vem falando justamente da passagem que Pedro nega Jesus. E aí fecha com João 21, que é um texto que a gente vai falar muito aqui também, que é quando Pedro tem aquele encontro tão marcante com Jesus e as famosas perguntas, né? Se Pedro, você me ama? Então, esse é o nosso texto bíblico e o nosso texto áureo que diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, Filipenses 1,16. Glória a Deus, porque o Senhor começa a obra e, diferente de alguns de nós, Ele não para com a obra pelo meio do caminho, porque faltou recurso, paciência ou qualquer outra coisa. Ele aperfeiçoa dia após dia. E nós vamos ver aí em Pedro essa questão toda de quem era esse homem. Eu trouxe esse aqui, é um livro muito antigo que eu sugiro para os irmãos. O meu eu nem tive coragem de trazer, porque ele já está sem capa, mas é A Pedagogia de Jesus, de John Price. E ele diz o seguinte: ilude-se quem pensa terem sido ideais e modelos as pessoas que Jesus ensinou, mesmo incluindo-se os 12 apóstolos. E ele vem trabalhar nesse livro algumas características dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Então, entre essas características está imaturos, impulsivos, pecadores, perplexos, ignorantes, cheios de preconceitos e instáveis. É claro que não são características que todos os discípulos tinham, mas ele vem apontando quais discípulos tinham determinada característica. Mas eu pergunto para os irmãos, aonde é que Pedro se encaixa nisso aqui? Ô, Jesus, não escapa nada. Pois é, quando a gente olha para Pedro, a gente realmente olha e pensa, será que escapa alguma coisa? Que Pedro escapa de alguma coisa? É difícil dizer, porque Pedro realmente, como ele era uma pessoa assim, muito vivaz, muito, né, cheio de vida, muito expansivo, a gente realmente percebe com muita latência os erros dele. E aí, quando eu me coloco uma pessoa que se identifica muito com esse personagem, eu fico falando com Deus: Senhor, quando tu olhas para mim, o que o Senhor vê? O Senhor vê como o homem vê? Ou o Senhor vê como Jesus viu? Porque Jesus, quando olhou para Pedro, não viu essas características aqui em Pedro, mas ele viu coisas preciosas que podiam ser aproveitadas para o reino dele. Glória a Deus que o Senhor nos vê diferente daquilo que o homem vê. Porque se fosse da maneira que o homem vê, teríamos sido todos descartados. Mas o Senhor, Ele nos recebe com compaixão, com amor, com misericórdia, sabendo que Ele mesmo depositou em cada um de nós qualidades excelentes para que o reino dele seja engrandecido aqui nessa terra através de nós, pessoas comuns. Então, sim, somos cheios de defeitos, podemos até parecer como Pedro, mas temos coisas excelentes da parte de Deus, e foi por isso que o próprio Senhor Jesus chamou Pedro. E aí, quando Jesus olha para Pedro, a gente vai entender quem é Pedro. Pedro era um homem chamado Simão, e aí
a gente vai ver aqui o significado de Simão, mas a palavra em João diz que quando Jesus olhou para ele, disse: você é Simão, o filho de João, mas você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Né? Simão, a tradução pode-se dizer de alguém que é obediente, que cumpre aquilo que se diz, aquilo que se propõe a ele. E aí eu tenho certeza que Jesus, quando olhou para Pedro e falou: você é Simão, você é uma pessoa obediente, que cumpre aquilo que se propõe. Mas, olha, eu que conheço tudo, sei que você não vai cumprir muitas das palavras que você vai se propor a fazer. E a gente sabe que uma coisa que Pedro, né, foi firme em dizer que estaria com Jesus o tempo todo, porque der e viesse. Né? Na primeira oportunidade se escondeu. Eu não conheço esse camarada aí, não. Nunca andei com ele, não sei quem é. Né? E saiu fora. Mas Jesus, sabendo disso, fala: mas você vai ser chamado agora de Cefas. Vai ser chamado de Pedro. Porque eu ouso dizer que Jesus, olhando para Pedro, viu aquilo que ninguém naquela sociedade ainda tinha tido a capacidade de ver, que era a autenticidade, a firmeza de caráter que aquele homem iria desenvolver para a glória do Senhor, para ser uma pessoa de autoridade, de poder do alto, para fazer coisas que até então não tinham sido feitas ainda. Então, isso é extraordinário, que a gente tem que ter em nossa mente. Eu sei que a gente vive num mundo em que as pessoas nos cobram muito tudo. A gente tem que ser um ideal. A gente tem que ter uma áurea de perfeição. E não somos. Somos seres carnais, sujeitos ao pecado, sujeitos ao erro. E Deus, olhando para nós, sabe que somos falhos e pecadores, mas ainda assim Ele olha e fala: meu filho, minha filha, não fica preocupado com o padrão que o outro estabelece para você, não. Porque se você for tentar andar no padrão que o outro estabelece para você, você vai se frustrar. Fica tranquilo. Eu tenho certeza que você vai muito bem, porque eu mesmo, do alto, eu, Senhor, tenho estabelecido para você coisas maravilhosas. Os pensamentos que eu tenho para você são pensamentos de paz, de vida, de prosperidade para a tua vida. Então, fica tranquilo, procura andar segundo o padrão que eu estabeleci para você, porque o nosso Deus, na misericórdia dele, Ele nunca vai estabelecer para nós algo inalcançável. Mas Ele, além de estabelecer coisas grandiosas a nosso respeito, vai nos pegar pela mão, com paciência, e vai nos conduzir até que nós cheguemos lá, no lugarzinho que Ele imaginou, que Ele idealizou, que Ele já preparou para nós. Então, isso é lindo, porque traz para a gente uma tranquilidade, uma certeza de que, independente do que os outros falem ou pensem a nosso respeito, nós temos que estar focados naquilo que o Senhor vê em nós e naquilo que Ele pensa a nosso respeito. E o que Jesus viu em Pedro foi algo extraordinário. Eu e esse trem. Pastor Edivanei, eu e esse trem. Só Jesus na vida do cliente. Para baixo. É a mania da setinha para o lado, né? E aí, a revista vem trazendo algumas coisas interessantes, né? Aí, o John Price também diz: Jesus enxergou o caráter de Pedro e profetizou sua vida, mudando seu nome. E só quem é capaz de enxergar o nosso caráter na profundidade dele mesmo é o Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Mas vamos seguir na revista aqui, para depois a gente devanear um pouco em Pedro. Pedro, apesar de tudo, ele foi o primeiro a declarar a messianidade de Jesus, declarar que Jesus era o Messias. Eu estava conversando com os irmãos aqui, assim que eu cheguei, e a gente estava falando sobre algumas questões, e eu falei para eles: hoje é muito fácil a gente, que já conhece a palavra, que já sabe a história de Pedro, que já sabe o que Jesus fez, a sua obra redentora e tudo mais, é muito fácil a gente chegar aqui e dizer o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. E se foi falta de fé, Pedro, quando ousou andar sobre as águas e afundou, é muito fácil a gente falar.
porque a Bíblia já está escrita e à nossa disposição. Mas já vale lembrar que esses homens e Pedro estavam escrevendo a história. E escrevendo uma história numa sociedade que estava ávida para receber o Messias, mas que, ao mesmo tempo, já tinha tido contato com vários falsos mestres, falsos messias. Então, você fica imaginando, tem uma música do Nani que eu gosto muito, né? Que ele questiona na música, né? Você seguiria o mestre se ele te chamasse? Né? Como que você agiria em determinadas situações? E eu fico aqui perguntando para os irmãos, se a promessa hoje do Salvador vir hoje e Jesus aparece com aquele discurso todo meio contra aquilo que eles esperavam, porque se esperava um libertador de fato, um homem que fosse libertar Israel do jugo de Roma, que fosse bater de frente com o governo, que fosse lá pleitear algumas coisas, e Jesus vem totalmente diferente daquilo que se esperava. Aí chega essa pessoa, começa a falar acerca do reino dos céus. Você já, cascudo, sabendo que já apareceu um monte de falsificador, qual ia ser a sua postura? Ia abrir o braço e receber? Eu acredito que eu seria bem cética. Ia ficar olhando de lado, não ia querer chegar junto, ia ser a primeira a criticar. Filho do carpinteiro, vamos combinar? Quem é esse aí? Filho do carpinteiro. Até no outro dia, quem era esse cara? Porque não abria, a gente nem tinha contato com ele. Esse cara começou a falar e a fazer umas coisas agora. Porque até no outro dia, esse cara não dizia que tinha vindo. Então, a gente acreditaria. Mas o lindo é que Pedro, eu acredito que quando Jesus teve um encontro com Pedro naquele barco, e hoje eu estava falando isso no CDcast, quando tem aquele encontro de Jesus com aqueles homens na praia, lavando as suas redes, depois de uma noite cansada, frustrada, que eles estão ali, que Jesus chega e pede o barco emprestado para servir de púlpito para ele, quem, apesar de estar cansado e tudo, vai levar Jesus para dentro do barco? Pedro. Pedrão. Sempre Pedrão, cara cheio de disposição. Você já viu uma pessoa com temperamento igual ao de Pedro estar desanimado? Ou ele está irado, ou ele está animado. Desanimado é difícil. O cara normalmente está muito chateado da vida, brigando com Deus e o mundo, fazendo maior estardalhaço. Ele está numa euforia, vamos lá, vamos fazer, que não sei o quê. O cara está cansado, mas em um segundo ele... Porque adora uma novidade. Gente com característica de Pedro adora uma coisa nova. Lá em casa, meu marido fica doido, sabe por quê? Quem é pobre, quem é rico, troca os móveis. Enjoou? Vamos trocar. Pobre não pode trocar móvel, pode? O que a gente faz? Tá aqui as mulheres, os homens devem ficar doidos, né? Mas, mulher, tu trocou os móveis de novo de lugar, meu filho. Enjoa. Eu quero trocar. Eu fiz obra na casa no outro dia, já não quero mais aquela cor, meu marido já está doido. Eu falei, a tua neta já rabiscou um monte de coisa aí, já está precisando pintar a casa. Ele hoje ficou me olhando. Eu falei, rapidinho a gente pinta. Ele olhou para a minha casa de novo. Rapidinho a gente pinta aqui, Farroupilha. Mas não é? Adoro uma novidade. A gente gosta de novidade. Pedro era esse cara. Então, eu fico imaginando, quando Jesus chegou ali na beira da praia e pediu para ele um barco, no mínimo ele pensou, o que esse cara quer? O que esse cara vai fazer? Eu estou dentro. Não quero nem saber, mas eu vou junto. E entrou no barco. E aí Jesus deu o seu ensino. E depois que Jesus ensinou, diz a Bíblia que Jesus falou para Pedro, vamos para águas mais profundas. Ô, mistério de Deus aqui. Quem é que se dispõe a ir com Jesus para águas mais profundas? Quem é que se dispõe a se despedir de todos os seus conceitos e embarcar com Jesus numa aventura sem saber o que vai acontecer? Vamos lembrar, a gente hoje quer Jesus. A gente quer Jesus no nosso barco. Mas Pedro nem sabia direito quem era Jesus. Já tinha ouvido falar assim, já tinha sido apresentado. Mas não sei direito quem é esse cara. Uma coisa é eu ir lá, né, Thaís? E, oi, Thaís, como vai? Outra coisa é eu conhecer. A gente está junto, a gente...
É diferente, mas Pedro não conhecia Jesus e ele entra naquele barco e Jesus fala, vamos para águas mais profundas. E a história a gente já sabe. Faz aquela grande pesca e hoje eu falei, uma parte que eu acho linda de Pedro é a sua disposição de se entregar de verdade numa relação. E se teve uma coisa que Pedro fez, foi se entregar naquela relação com Jesus. A gente vai para águas mais profundas e aí Jesus fala, joga a rede ali. Aí eu fico pensando, cara, se sou eu, com esse meu gêniozinho que o Espírito Santo tem domado, para a glória de Deus, mas que questiona tudo, eu ia falar, como é que é? Joga a rede. Não, peraí, Jesus, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Olha só. O senhor é filho de carpinteiro, certo? O senhor entende muito de fazer coisas de madeira. Agora, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Esse negócio de pesca, eu já estou nesse ramo a minha vida toda. Eu nasci já praticamente no mar, quase peixe eu já. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. A gente pesca à noite. É de noite que tem peixe. Porque se tivesse peixe de dia, não precisava a gente passar frio de noite nesse mar aqui, não. A gente vinha de manhã pescar. Mas Pedro não questiona. Acredito que ele pensou. Mas ele não questiona, ele fala para Jesus, porque o Senhor é mestre. Eu vou fazer o que o Senhor está falando. Ele reconhece a autoridade de Jesus sobre a vida dele. E sabe o que é incrível? Se a gente que conhece Jesus, às vezes, não reconhece, imagina aquele homem que estava conhecendo naquele momento, reconhecer que era. Ousadia e fé. Acreditar que realmente Jesus ia fazer algo, ia mudar a vida dele, ia acontecer alguma coisa. Não é possível você estar com Jesus e não acontecer algo na sua vida, e não mudar algo na sua vida. E Pedro acreditou naquilo. E quando tem aquela grande pesca, Jesus fala para Pedro, Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de almas. Eu acredito que naquele momento foi aquele olhar 43,5 que você dá para a pessoa assim, tão profundo, tão lá dentro, que você não tem coragem nem de perguntar oi. Diferente de Moisés com Deus, quando Deus fala para Moisés assim, Moisés, você vai liderar meu povo. Aí Moisés começa, não, Deus, mas eu não sei falar direito, manda outra pessoa. Aí Deus fala de novo com não, Deus, que não sei o quê. Eu acho que foi outro tipo de conversa ali, Deus e Moisés. Até porque, né, se Deus incorpora ali e olha nos olhos de Moisés, fulminava o homem, né? Quase fulminou, né? De raiva, né? Porque, mas deixa para lá, essa é outra história, né? Mas se eu fosse Deus, fulminava mesmo. Ah, bandido, se eu não tivesse mandado teu irmão, não tinha bezerro de ouro. Mas tudo bem, deixa para lá. Pula essa parte. Mas ali com Jesus, eu acredito que foi aquele olhar profundo. A partir de hoje, Lúcia, você vai ser pescador de homens. Eu penso que passou um filme na cabeça de Pedro assim, ó, rapidinho, um flash. O que é pescar? O que é cuidar de peixe? O que é tratar peixe? O que é limpar peixe? O que é vender peixe? O que é passar noites no frio tentando pegar peixe e, às vezes, não conseguir pegar nenhuma... Uma manjubinha, era a manjubinha que eu queria. Tu não pega nem uma manjubinha, nem para botar ali na panela e fazer... E você, né, palitar o dente com ela. Nem uma manjubinha. Eu acredito que passou um flash na mente de Pedro, assim, para entender. Caramba, que coisa louca. Quer dizer que agora eu vou lidar com gente igual eu lido com peixe. Acredito que Pedro ali pescou a ideia. Esse trem vai ser difícil. Esse negócio não vai ser fácil, não. Ó, vai ser suado. Porque vai ter dia... Fala, Natália. Quer, pastor? Não estou te vendo. Desculpa, pastor. Está bem na minha aqui, ó. Eu, quando penso nesse momento tão maravilhoso, desse convite que Jesus faz a Pedro para voltar a pescar, ali, ao meu ver, eu estava pensando aqui, talvez a primeira manifestação da obra que Jesus ia realizar foi ali naquele barco, né? Porque existia o barco, existia Pedro, e Pedro é rocha, mas dentro daquele barco, onde tinha Pedro, a rocha,
entrou o cordeiro. E tudo que se refere à obra de Deus tem a rocha, tem o cordeiro. E quando a rocha e o cordeiro se encontram, há uma grande pescaria. Olha só, Jesus! Aí, com requintes de crueldade, como diz o pastor Ronaldo. Com requinte de crueldade. Ainda vou além quando... Perfeito que o pastor Fernando botou. Tem a rocha para o sacrifício, tem o cordeiro que já estava disposto ao sacrifício, e aí, quando tem o holocausto, Deus se revela e as coisas acontecem. Então, realmente, ali foi algo extraordinário. Ainda tem o barco, que pode ser a representação ali, né, da salvação, né, Ali foi a premiere. Foi, né? mas foi. E um milagre extraordinário ali aconteceu, e acredito que naquele momento ali, Pedro olhou nos olhos de Jesus, e Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou: vai ter um negócio aqui entre nós dois. Vai ter um negócio aqui que a gente vai passar uns anos aqui junto, e vai ter um negócio que vai acontecer aqui de nós dois. E o mais lindo é que quando eles chegam na praia, eu penso que eles pescaram muitos peixes, eram tantos peixes que precisaram de um barco para ajudar. E depois de ter passado uma noite inteira frustrada, eu, humanamente pensando, fico imaginando que aqueles homens deviam estar com o coração muito feliz. Pedro, a Bíblia diz, ele era casado, ele tinha família. A preocupação de trazer o suprimento para casa, de prover para suas famílias. Mas quando aqueles homens chegam na praia e Jesus fala: deixa tudo e me segue, não tem nenhum relato de que eles se preocuparam com o que iam fazer daquilo que eles tinham acabado de pescar. Ah, não, peraí, Senhor, vamos estocar aqui primeiro esses peixes, vamos distribuir, vamos mandar para não sei quem. Não tem isso. A Bíblia diz que eles imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. E a pergunta que eu me faço todo dia, eu falo: Senhor, que hoje eu esteja disposta a largar tudo para te seguir. E será que eu estou disposta a largar tudo para te seguir? Porque a gente, às vezes, fala que está. Mas no dia a dia, no embate da lida, a gente, às vezes, não quer abrir mão de certas coisas, não. E que disposição maravilhosa daqueles homens, meio que liderados por Pedro, de abrir mão de tudo. Talvez um mês de salário, o que tinha ali de peixe, que não foi uma pesca comum, foi uma pesca extraordinária, de largar e abandonar tudo sem se importar e ir atrás de Jesus. Vamos combinar, minha gente. Sair atrás de Jesus, sem emprego, sem trabalho, sem ter o que trazer para casa todo dia. Bonito de falar, mas na prática, como é? Eu vou viver da obra. Não vamos nem entrar nesses pormenores, mas entrar viver da obra como, irmão? Dependendo de um e de outro para sustentar, pedindo oferta daqui e dali. Como é que é isso? Aqueles homens não se preocuparam com isso, eles acreditaram de que algo grande e extraordinário ia acontecer na vida deles. E eles seguiram a Jesus. Queridos, alguém aqui é proprietário do Uno OQD 0602, um Uno preto? Não. Eu prometo que eu não vou ficar meia hora em cada tópico, não, tá, gente? Foi só para a gente trazer Pedrão aqui para o nosso contexto. Mas a primeira coisa, foi o primeiro a declarar Jesus como Messias. E aí, o texto de Mateus 16 é lindo. E que Jesus não tinha se declarado para o mundo ainda. Jesus não queria se declarar para o mundo ainda. Na verdade, Jesus, cada vez que realizava um milagre, ele falava para a pessoa: ó, fica na tua aí, né? Comenta com ninguém, não, só cá entre nós. Mas se tinham pessoas que Jesus queria se revelar, eram os seus discípulos, aqueles que andavam com ele. E aí, ele precisa se mostrar. Porque cada um fala que eu sou uma pessoa, mas e vocês? Vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Gente, que pergunta de Jesus. Porque, olha, uma coisa é a gente pensar quem a gente é. Claro que Jesus não precisava desse tipo de afirmação.
Mas a gente achar que a gente é uma pessoa, mas você chegar para uma pessoa que tem intimidade contigo, que fala na lata aquilo que você precisa saber, e você pergunta para a pessoa assim, quem eu sou? O que você acha de mim? Aí, tem que ter coragem. Jesus tinha, porque esse não era o problema. Mas a questão é, o desejo, humanamente falando, essa coragem de se fazer conhecido e de saber se realmente o outro enxerga a realidade de quem você é. Não iam achar defeito em Jesus. Mas já pensou se fosse comigo? Oh, Deus. Pergunto não. Para o pastor Ronaldo, então, nem pensar. O que você pensa de mim, pastor? Não, pula essa parte. Perguntar para a pastora Ivana, ela sempre tem uma resposta adequada e maravilhosa para dar. Mas Jesus pergunta, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí Pedro vai lá e responde na lata. Pedro é aquele aluno que o professor nem fez pergunta e ele já está assim, ó. Tem alguém? Se identifica? Alguém? É. Natasha, até na reunião de pais, depois de burra velha, quando dava lá um textinho para ler, o diretor da escola perguntava, tem um texto aqui para a gente ler, tem alguma mãe ou pai que quer ler? Para o resto, né, ele já nem perguntava mais. A mãe aqui vai ler para a gente. Desse jeito. E aí Pedro afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, Pedro tinha carisma. Pedro era um cara que eu acredito que as pessoas gostavam dele. Apesar de ser atabalhoado, eu posso dizer isso porque eu me identifico. Entendeu? Então, meio presunçoso também, né? Então, mas tinha essa coisa, ele tinha carisma, as pessoas... Então, quando Pedro falava alguma coisa, quando ele afirmava alguma coisa, ele atraía pessoas para estarem na mesma disposição de espírito para afirmar aquela coisa. Então, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ô, Pedrão lindo! Ele foi o primeiro... Ih, Jesus aí ficou com J minúsculo. Jesus como único. As pessoas seguiam Jesus em busca do milagre. E essa passagem aqui de João é muito interessante, porque Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre. E aí Jesus saiu lá do lugar onde ele estava e atravessou e foi para o outro lugar. E as pessoas, quando achavam, pensaram que ia achar Jesus em determinado lugar, ele já tinha ido para outro, as pessoas foram atrás dele. E Jesus, sagaz do jeito que era, entendeu que vocês não estão vindo aqui por minha causa. Vocês estão vindo aqui porque vocês estão querendo encher a pança de vocês. A verdade é essa. Vocês estão com fome, querendo pão de graça, pão fácil, lanchinho fácil. Vocês estão querendo benefícios, as benesses. É por isso que vocês estão vindo atrás de mim. E aí, Jesus, né, acredito que deu uma lambada no povo ali naquela hora, mas aí, de novo, está na hora da gente conversar aqui, só nós. Vocês aí. O que vocês pensam, hein? Vocês não querem ir com eles, não? Porque conforme Jesus foi apertando o povo, um foi indo embora, outro foi indo embora. Ó, não tem pão para dar. Hoje eu não estou a fim de fazer milagre. Tá? E o negócio é o seguinte, andar comigo não vai ser fácil, não. Você quer andar comigo, vai se preparando. Jesus não fala aqui, mas lá na frente, né? Vai tomar a tua cruz, vai ter que vir após mim. Quero não. Diz a palavra de Deus que um a um foram saindo até que não sobrou ninguém, só os discípulos. Só eles ficaram ali. Aí Jesus pergunta, vocês também não querem ir com eles, não? Tem problema, não. A gente começa tudo de novo. Sem problema. E aí, Pedrão, de novo, sai com uma palavra linda. Jesus, para quem nós iremos? Depois que o Senhor me olhou naquele barco, que o teu olhar veio fundo em mim, eu tenho certeza, não tem para onde a gente ir. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Não tem como. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Não há dúvida. Eu acredito que Pedro afirma isso porque realmente o encontro de Jesus com ele foi algo tão extraordinário, que ele tinha essa convicção tão forte, que ele não tinha medo de declarar isso para as pessoas. E aí eu penso que, mais uma vez, Pedro, com a sua disposição de alma, de espírito, com o seu carisma, ele reafirma algo para apontar, olha, ele aqui, ó, ele é top, ele é o que vai nos salvar, ele é o que vai nos libertar. Gente, que característica gloriosa.
Eu quero hoje desmistificar um pouco esse Pedro, que quando a gente lembra dele, assim como a gente só lembra de Jonas como profeta fujão, né? A gente só lembra de Jonas como profeta que não queria cumprir a vontade de Deus, e a gente esquece que não era fácil a missão que Deus tinha dado a ele mesmo, não, e que ele tinha outras características magníficas. A gente rotula Pedro como um cara impulsivo e atabalhoado que vivia enfiando os pés pelas mãos. Mas esse mesmo homem, ele tinha uma firmeza de propósito tão grande que contagiava outras pessoas, e ele sabia apontar para Jesus. Pedro não trazia para ele. O tempo todo ele aponta para Jesus, porque o Senhor é mestre, eu vou fazer. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele o tempo todo está apontando para Jesus. A pergunta que eu faço para mim, eu faço para os irmãos. A nossa vida aponta para Jesus? Olhando as pessoas para nós, o que sobressai na nossa vida? A imagem de Jesus em nós ou os nossos próprios defeitos? Ou as nossas qualidades espetaculares, a nossa formação? O que as pessoas veem quando olham para a gente? Será que elas conseguem enxergar Jesus na nossa vida? Eu acho que é isso que Pedro traz para a gente aí. Essa capacidade de o tempo todo direcionar para Jesus. Do tempo todo apontar para Ele. É meio que assim, olha, eu sei que eu sou complicada, eu sei que eu sou difícil, eu costumo brincar, eu sei que eu sou estabanada, né? Eu sei que eu rio alto na hora que não devia rir, eu choro quando não devia chorar, e eu falo quando não era para falar, e eu pergunto o que não era para perguntar. Mas não olha para mim, não. Não olha para mim, não. Muitos defeitos. Então, não olha para mim, não olha para os meus defeitos, não. Mas, olha, se você olhar para Jesus, você vai desviar o olhar de mim. Pode passar para ela lá. Você vai desviar o olhar de mim e você vai olhar para aquele que é perfeito, que é santo, que é justo, que é fiel, que é amoroso, que é cheio de misericórdia, que não erra, que não falha, que não é infiel, que nunca vai te frustrar, que nunca vai te deixar com aquele sentimento de abandono. Então, não olha para mim, não. Olha para Ele. Porque Ele, sim, é perfeito. Gente, que coisa extraordinária. E a gente precisa exercitar mais isso, sabe? Além de exercitar mais, apontar para Jesus, procurar ser como Jesus. Porque as pessoas vão procurar Jesus na nossa vida, em nós. Elas vão procurar características de Jesus nas nossas ações, na nossa maneira de lidar, de falar. E também é muito fácil a gente falar, olha para ele, não olha para mim. Mas aí Paulo também diz, olha para mim. Eu imito Jesus. Mas Pedro não estava nessa condição, sabe, Natasha? Ele ainda não estava nessa condição. E ele reconhecia isso. Que ele não estava nesse altruísmo de Paulo de dizer, olhem para mim e imitem o que eu faço. Porque eu sou exemplo de Jesus nessa terra. Ele não tinha ainda essa maturidade, essa vivência, esse relacionamento para dizer isso. Então, ele aponta para o mestre. Olha para ele, porque eu ainda estou numa jornada. Nessa jornada, ainda vou passar por muitos processos. E, nesses processos, eu vou fazer muita coisa que não é legal de se ver. Então, tira o foco de mim agora, e foi Ele que veio por vocês. Ele está aqui com vocês. E Paulo fala isso porque Jesus não estava. Porque, se tivesse, eu acredito que Paulo também teria apontado para Jesus. Olha para Ele. Segue Ele. Mas como Jesus não estava, então olha para mim. Mas Pedro ali não. Pedro teve essa sensibilidade, esse discernimento. E aí a gente vai para a terceira coisa que Pedro faz. É ser informado sobre a ressurreição de Jesus. E quando a gente fala sobre Pastor isso Renato, aqui, só para, antes de pular, na verdade, a afirmativa de Paulo não é uma presunção. Na verdade, é uma demonstração de dependência da própria condução de Cristo na vida dele, né? Até porque ninguém colocaria essa responsabilidade se não tivesse essa submissão à vontade do Pai, né? sim, de maneira nenhuma eu vejo como presunção de Paulo, mas sim realmente essa entrega total, né, de vida, de falar, vocês podem olhar para mim porque eu estou disposto
a sacrificar a mim mesmo para que ele viva em mim. Mas Pedro, nem para isso ainda ele estava apto, porque realmente ele estava passando ainda pelo processo. E o processo está aqui, né? Ele é o primeiro a ser informado sobre a ressurreição de Jesus, depois das mulheres. Por quê? Porque a gente sabe do processo que Pedro passou quando Jesus estava para ser preso. Primeiro, aquele Pedro disposto a tudo, vai na frente e corta a orelha, né? Eu botei até uma imagem legal aqui, que a gente vai ver depois. Não consegui achar outro personagem, gente. Aquele personagem não foi o pastor Ronaldo, bem que eu queria o pastor Ronaldo, assim não achei uma foto sua aí. Mas quando eu olho para esse personagem, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos lá, vamos chegar lá. Mas olha o que acontece. Quando as mulheres voltaram do sepulcro, elas contaram essas coisas uns e aos outros, mas eles não acreditaram nas mulheres e nas palavras dela, porque parecia loucura. Pedro, contudo, todavia, porém, levantou e saiu correndo. Foi lá constatar, foi o primeiro a chegar. Mas tem o detalhe, quando as mulheres vão também, que encontra o anjo fala, vocês vão, avisa os discípulos e a Pedro. Ué, Pedro não era discípulos? Mas por que tem que avisar os discípulos e a Pedro? Avisa os discípulos e a Pedro que Jesus vai encontrar com eles. Aí Pedrão, opa, não, eu tenho que ir lá ver, sai correndo na frente para ter certeza. Calma, Pedro, Jesus já falou que vai encontrar lá na frente, não é agora não. Mas ele tinha que confirmar. A versão que está, essa versão aí, cadê? Eu anotei aqui, que só num dos evangelhos está isso. Acho que é Marcos 16. Que só nessa versão que diz que é para avisar Pedro também. E aí eu fiquei pensando, por que será que chama atenção para Pedro? Eu fico imaginando que Pedro estava se sentindo aquele pior dos piores, sabe? Neguei. Típico de quem nem é muito, né? Aí fica também muito... Ó vida, azar! Ai, arruma um buraco que eu quero me enfiar. Eu neguei ele 3 vezes, não foi uma, foi 3. Agora eu sou um sem ninguém, acabou a vida para mim. Aí é meio que, acorda, meu filho, para de autocomiseração. Lá. Vai lá, avisa o homem lá que é ele também. Ele ainda é do grupinho, ele ainda faz parte do time. Ele não foi excluído da patota, não. Manda ele lá. Então, isso aí é para a gente concluir aí essa parte da revista tão bacana que vale saber desse personagem. Mas aí... Renata, nós podemos entender também de uma outra forma, além dessa aqui. Pedro é citado como um dos principais dos apóstolos. E pela própria declaração que Jesus fala naquele diálogo que ele tem quando... Quem és tu? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro representa ali a igreja também. Então, todo o fundamento da nossa fé cristã é baseada na ressurreição. E a ressurreição é uma das mensagens da igreja. Por isso, Pedro é também citado aí para que confirmasse essa ressurreição, porque ele era o representante da igreja, que estava ali começando, né? Então, o fundamento da ressurreição tem como base a fé que Pedro tinha em Jesus como o Cristo. Então, uma das razões pelas quais Jesus fala, avisa Pedro, porque toda a doutrina que fundamenta a nossa fé em Jesus tinha que vir primeiro para a pedra, para a rocha, entendeu? E a partir disso se tornar conhecido. Tanto é que no dia de Pentecoste, o Pedro ele fala inclusive exatamente da ressurreição. É isso aí. Pastor Fernando, por favor. Aí, gente, não tem porquê tá dando essa aula aqui, gente.
Poxa! Ele se desviou e voltou. Oi? Pastor Fernando só traz as pérolas, gente. É benção. É? É. Mas vamos seguir aqui que a hora urge. Mas tem muito fundamento isso que o pastor Fernando falou e a gente vai ver isso aqui em algumas características, algumas situações que vão aparecer aqui na vida de Pedro. Pedro diz que a Bíblia diz que Pedro, um líder às avessas. Eu botei uma barra aprendiz aí porque eu entendo que nesse ponto ele era um líder, sim, porque como o pastor Fernando mesmo fala, a Bíblia aponta para Pedro como pedra, né, como fundamental para o crescimento da igreja, e a gente vai fazer essa comparação desse texto aí, bem dentro da característica desse líder aprendiz aí, que no momento ele é a pedra, comparado a uma pedra fundamental para o fortalecimento da igreja, e logo no discurso seguinte, Jesus fala, para trás de mim, Satanás, que você me é sobre pedra de tropeço. Quer dizer, no momento... Mas olha que era Satanás, não era Pedro. Ué, tu sabe que tudo veio daí, né, meu filho? Tudo veio daí. Mas vamos deixar essa história para lá, que isso aí é assunto de outra denominação. Tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente. Ninguém vai tirar sua unção. Aí isso é um comentário meu, né? O temperamento de Pedro, aliado ao desejo de servir a Jesus, ou o temperamento meu e seu, aliado ao desejo de servir a Jesus, pode gerar alguns comportamentos inusitados e até indevidos sobre o ponto de vista de algumas pessoas. E é por isso, o pastor Edvanei até botou lá, né, uma pergunta lá no CDcast justamente para fazer uma pesquisa sobre os temperamentos, você identificar seu temperamento. Quem faz aqui o Cefec tem uma aula muito bacana com a professora Daniele, e ela explica sobre o temperamento. O temperamento é algo que Deus dá, ele é inato, ele nasce junto com a gente, né? E é interessante você ver isso mesmo, porque desde o bebezinho você já vê o temperamento que aquela pessoa vai desenvolver desde bebezinho. Eu não vou citar nenhum filho aqui, tá? Não vou citar vocês, fiquem em paz. Falaram que iam estar assistindo a aula para confirmar se eu falo mal deles, então não vou citar vocês. Mas a gente vê desde a barriga, a gente percebe o comportamento daquela criança, tem muito a ver com o seu temperamento, se é mais tranquilo, se é mais agitado, se é mais irritadiço. Então, isso aí vai revelar muito de como a gente vai se comportar e até revelar o Cristo através do nosso comportamento, do nosso temperamento. É por isso que a gente precisa, sim, fazer um checklist interno, se conhecer, se olhar no espelho com todas as marcas, com todas as coisas que a gente não gosta, e quando eu falo é o espelho interno da gente, é se olhar para dentro e identificar pontos fortes, pontos positivos que todos nós temos, mas também não se eximir de entender e reconhecer os nossos pontos falhos, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E ouso dizer, quando se fala do fruto do Espírito, isso tem muito a ver com o nosso temperamento. Porque se tem uma coisa que trabalha o nosso temperamento, é desenvolver as características do fruto do Espírito. Porque quando você, por exemplo, é um Pedro, ter domínio próprio é fundamental. Porque você fala quando não devia falar, você age quando não devia agir, você se porta de maneira inadequada. E eu já ouvi algumas pessoas falar assim, eu falo mesmo, é sinceridade, é verdade. Ai, sincerona, mal educada, difícil de lidar, intragável, né? O que falta? Falta equilíbrio, falta temperança, falta longanimidade,
Falta aí característica do fruto do Espírito. E como é que você conhece um crente que realmente tem relacionamento com Jesus? Quando ele frutifica dentro das características do fruto do Espírito. Então, a gente precisa fazer um checklist interno para a gente se conhecer e saber do que precisa ser moldado. E eu acredito que os 3 anos que Pedro passou com Jesus foi o tempo todo Jesus lapidando Pedro para ser realmente a rocha que ele precisava ser, a pedra que ele precisava ser, para que a igreja pudesse crescer, ser firmada. Claro que a pedra fundamental é Jesus, mas Pedro, como o pastor Fernando falou aqui, ele seria um representante essencial para o crescimento dessa igreja aqui na terra. E que tipo de pessoa seria essa pessoa? Mesmo Pedro, que a gente vai ver aqui agora, vamos lá ver, características lindas de Pedrão. Eu apertei o certo, hein? Estou apertando para baixo. O Pedro, eu botei esse gatinho aí, gente, porque... Né, bem a cara, né? Aquela cara de... Não me fale dos meus erros, que eu não gosto de saber. Tá? Então, é desse jeito, ainda com peixinho na mão para representar bem Pedro, né? Então, eu falei, bem... tu é peixe, hein? Te jogo de volta, hein? Não me perturba, não, hein? É desse jeito aí. É para te pescar, para você ser transformado pelo poder do Espírito. Não enche minha paciência, não, que eu, te largo. Mas Pedro, ele não questionava, ele não temia questionar. Tudo perguntava, tudo queria saber. Ele queria saber quem seria o traidor. Se mete na conversa dos outros para querer saber. Fala aí, João, fala. Conta para mim, João, quem vai ser o traidor? Olha que esse ímpeto de Pedro lá na frente, ele vai levar um forão de Jesus, gente. Mas um forão santo que ele merecia. É meio que assim, cara, tu é chato, se mete com a tua vida. E a gente vai ver o fora que Jesus vai dar nele. Cara, que tu tem mania de querer saber da vida dos outros, rapaz. Olha os crentes Pedro aí, querendo saber o que Jesus vai fazer com o Senhor. Tu não fulmina, não? Olha, se fosse eu, Senhor, já tinha fulminado. Aí Jesus, se mete com a tua vida, porque se fosse você também já devia ter sido fulminado, mas a minha misericórdia não deixa. Olha o Pedrão aí. Questionou acerca do perdão, tá certo, ele queria saber mais, ele era ávido. Ponto negativo? Ponto positivo. Queria saber mais, ele tinha dúvida, ele perguntava, ele questionava, ele não tinha medo de perguntar as coisas, de saber as coisas da parte de Deus. Uma característica que a gente precisa desenvolver com Deus, no nosso relacionamento com Jesus. Sabe qual é o mal que a gente tem vivido na sociedade atual? A gente fala dos nossos problemas para todo mundo, só não fala para quem a gente devia falar. Fala para todo mundo, o pastor sabe, o colega sabe, a igreja inteira sabe. Jesus está sabendo? Ele sabe sim, ele sabe tudo, mas você já sentou com ele e teve uma conversa? Meu Deus! Você já expôs para ele o que você pensa? Porque a gente fala de tudo que a gente está sentindo, mas a gente não fala para Jesus o que a gente pensa. A gente tem medo de dizer para Jesus que está com raiva, que está indignado. Deus, eu queria matar, arrancar o pescoço fora. Eu não posso falar isso para ninguém, mas posso falar para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor já me sonda, já me conhece, já sabe. Antes de eu falar, antes de sair da minha boca, o Senhor já sabia. Se eu não tiver liberdade para fazer isso com Jesus, eu vou ter para fazer com quem? Mas, infelizmente, a gente expõe nas redes sociais. A gente expõe para as pessoas. Conta no status do WhatsApp. Conversa com o incrédulo. Fala para o incrédulo, que não entende nada da nossa fé em Cristo. Mas a gente não tem coragem de rasgar o nosso coração para Jesus e perguntar para ele ou falar para ele aquilo que a gente pensa. Ficou animado, Felipe? É que nem aquelas fotos que tem no Facebook, o cara bota lá, eu sozinho no monte guerreando a minha guerra. Mas, maldito, quem tirou a foto aí, pô? Não é selfie, só pode ter sido o anjo, pô. Aqui,
É desse jeito aí. É, ó. Mas é isso aí. Outra coisa, queria saber o que ele e seus amigos receberiam em troca por terem deixado tudo para seguir a Jesus. Ô, Senhor, só Jesus na causa. Senhor, quantas vezes aí, eu não tenho vergonha de falar de mim, não. Tenho, não. Muitas vezes, liderando o departamento infantil aqui da igreja, eu questionei Deus. Só pauleira, só pedrada, só no lombo. Às vezes, quantas vezes falei com Deus, Deus, o que eu ganho com isso? Fala sério, Senhor. Só pauleira, ó, a gente faz bonito, ninguém vê. Tá aqui os professores do departamento infantil, que sabe como é que é. Faz. Nem um bom dia, nem um oi, professora, nem a paz do Senhor, você tá bem? Ô, pastora, isso aí a gente vai até lançar uma campanha. Não tem o Sou Cria da EBD? Eu sofria na EBD. Sofria mesmo. E sofre. Mas na hora que você faz o negocinho, Thaís quer falar, o microfone lá. Não, peraí, Thaís. Aguenta aí. Mas na hora que você faz isso aqui errado, olha. É que o pessoal. Não. Porque eu sempre enxerguei isso, essa resposta, era mais para reeducar o ego dele. A intensidade da entrega dele, meio que a cobrança a respeito disso, o que eu ganho com isso? Se naquele momento houvesse algum sentido de troca, alimentaria coisas erradas. Sim. Eu sempre enxerguei dessa forma. Sim. E vale para tudo na nossa vida. Mas a nossa vida cristã é isso. Você está fazendo exatamente esperando alguma coisa em troca, mas a gente é carne e osso. E quando você não tem nenhum retorno de lado nenhum, se não tem retorno, mas não veio cobrança, está tudo bem. Mas eles também levavam no lombo. As pessoas também não queriam, criticavam e zombavam e eram perseguidos. E peraí, Jesus, não. Enquanto estamos no 0 a 0 aqui, tudo bem. A gente faz, mas também está tudo bem. Agora, a gente está fazendo e ainda está levando no lombo? Ah, não. Eu não ganho para isso. Vamos botar na linguagem de hoje? Leva a mão não, Deus. Quantas vezes Deus é testemunha, eu falei isso para ele. Deus, eu não ganho para isso. A pergunta é para você. Só você, meu filho? Só você? Ah, coitado, só eu de profeta. Só eu de professora sofrendo nessa terra. Aí Deus olha, ah, tadinha dela, coitada. Mais um monte contigo, mas tudo bem. Mas a gente acha que é só com a gente, né? Mas eu falava. E a pergunta de Pedro é legítima, e ainda ouso dizer que, como ele era aquele cara carismático, queria saber tudo de todo mundo, estava envolvido com tudo, Pedro transitava em todas as panelinhas, participava de todos os grupinhos sociais, o pessoal ficava perguntando, e aí, como é que vai ser isso? A gente vai ficar aqui seguindo Jesus, não tem salário, não tem nada, só perseguição, não vamos ganhar nada com isso, não? Pergunta lá para ele, cara, pergunta. E Pedro, coitado, era bobo, né? Ele ia, ele perguntava. Por isso que só levava, ó, só lambada. Só lambada. Tu não consegue ficar com a tua boca fechada, meu filho. Tu tem que levar lambada. Mas, não era o mais chegado, mas era o que mais abria a boca. Quando a gente pensa nos sofrimentos na obra de Deus, a gente tem que ter o seguinte entendimento. Buscando aqui a questão do Pedro Pedra. Você se lembra que lá em 1 Reis 6, 7, diz que quando o templo ele estava para ser edificado, e nós somos o templo, né, as pedras deveriam ser lavradas aonde? Pois é. As pedras sempre são lavradas na pedreira. Isso. Não se lavra a pedra no templo. E como é que é? Não se traz pedra para se construir a casa de Deus ao som de martelos e picareta. Por isso, quando nós estamos na casa de Deus, e Pedro diz que nós somos pedras vivas, é porque antes nós já fomos sido lavrados lá na pedreira. Isso
aí. Entendeu? Então, os sofrimentos que nos vêm, os desafios e todos os problemas que nós temos na obra de Deus, nada mais são do que Deus nos tratando na pedreira para nós sermos edificadores da casa de Deus, entendeu? É isso mesmo. E próprio Provérbios diz que como um ferro afia o outro, o seu amigo ao seu amigo, o amigo ao seu amigo. O que Provérbios está querendo dizer aí? Você quer ser uma pessoa melhor? Permita-se ser afiado pela pessoa que está do teu lado. Isso falando no sentido humano. Mas quando a gente traz para o espiritual, é desse jeito aí mesmo. Porque se você quer ser pedra viva, né? Eu gosto do texto de Salmos que fala das mulheres, pastor, como colunas na esquina do palácio, né? E normalmente essas colunas eram feitas de pedra, adornadas, ou então de madeira que tinha que ser lixada, né? Tem um processo aí também muito grande de tirar aquilo que a gente não quer perder. E o fato é esse: por mais bruta que seja a pedra não quer perder, nem uma lasquinha dela. A pedra quer se sentir inteira. Só que Jesus está dizendo: olha, mas para você estar no lugar que eu preciso, para você cumprir o propósito que eu tenho para você, não pode ser nesse formato aí, nem desse jeito. Você vai ter que se permitir ser lapidado. E aí, quem quer martelada né, e ser... Como é que é o nome daquele que bate? Antigamente era cinzel, mas agora é aquele que é fininho. Quem trabalha com obra, oh, meu Deus. O ponteiro. O ponteiro. Bater com a ponteira ali, tirar... dói, e quando a gente está no processo, a gente não quer viver isso, não, e foi o que a gente comentou aqui cedo. Quando a gente lê a história, a gente vê em páginas de Bíblia muito rápido, em capítulos, mas foram anos, processos longos, que a gente vê na história de homens e mulheres da Bíblia e acha bacana, mas que a gente vê assim, ó, numa leitura, passa, mas o processo é demorado e é difícil. E quando a gente passa pelo processo, a gente questiona, né? Infelizmente, é da nossa natureza questionar. E aí, Pedro queria recompensa, sim. Acredito que os outros discípulos pressionavam ele. Vai lá, descobre o que a gente vai ganhar aí, já que a gente está nessa pedreira aqui, literalmente. Já que estamos aqui na pedreira, o que a gente vai ganhar com isso aí, por estar andando com Jesus e sofrendo? Não sabiam de nada, coitados. O sofrimento tinha nem começado, mas deixa, né, isso aí é um outro propósito. Isso aí é aquilo, né? Passaram pelo processo para serem burilados, porque quando Jesus já não estivesse mais com eles não teriam mais como se apoiar em Jesus fisicamente, mas nas suas convicções eternas, firmes e internas, daquilo que vivenciaram, testificaram e guardaram para a vida eterna. Então, eles, sim, seriam as pedras fundamentais para que outros vissem e sentissem o desejo de, como eles, seguir a Jesus. Então, realmente foi um processo duro e difícil. Pediu explicação acerca de uma parábola proposta por Jesus. E aí, Pedro sempre sendo Pedro, procurando conhecer mais, procurando entender mais, procurando se aprofundar mais. Tinha defeitos, sim, mas tinha uma disposição muito verdadeira de querer aprender, de querer conhecer. E, às vezes, a gente passa a vida inteira sem ter um relacionamento íntimo com Deus, porque não tem coragem de se jogar, de perguntar, de se abrir e de ter esse relacionamento com Deus, porque a gente entrega para Jesus e para Deus só uma parte, né? Até aqui, Senhor, a gente conversa, sobre isso a gente fala. Agora, sobre os meus medos, a minha raiva, a minha frustração, né? Aqueles pecados que eu finjo que eu escondo do Senhor, embora eu sei que o Senhor sabe, mas a gente finge que... isso não, isso a gente nem comenta, vamos fingir que está tudo bem. E não é esse tipo de relacionamento que Jesus quer da gente. E aí Pedro mostra isso. Vale a pena ser autêntico. Se tem uma coisa em Pedro que eu admiro, é a autenticidade dele. Errava. Mas ele era verdadeiro naquilo que ele falava e naquilo que ele acreditava. Então,
tem um mérito aí, por ser tão autêntico e por se deixar revelar ao mundo do jeitinho que ele era, para que a gente pudesse aprender com os erros dele e não viesse a cometê-los, né? Corajoso. Réu de baixo. Em defesa da sua fé, não teme ser mal interpretado. E já vamos caminhando para o final. Quando Jesus insinuou que seria morto, Pedro protestou. E aí eu acho engraçado esse texto. Eu tenho que rir com esse texto. Por quê? No momento, Jesus fala para ele, você é Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E está usando Pedro como uma referência, assim, da igreja que vai crescer e vai ser edificada. E vai triunfar. E Pedro, eu acho que naquela hora se sentiu muito animado, né? Poxa vida, caramba, né? Vai ser através de mim. Mateus, quem pode ler aí, meus irmãos? Mateus 16, do 17 ao 18. Que a minha Bíblia está aqui embaixo. Alguém pode ler alto aí para a gente? Mateus 16, do 17 ao 18. Espera aí, Lúcia. Deixa eu só dar o quê? É Mateus. Pode. Aqui, ó. Aqui, fala aqui. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode ler o 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Gente, que palavra poderosa que Jesus está dizendo para Pedro aí. Jesus está dizendo para Pedro, olha, você vai ser um representante meu nessa terra, com um poder sobrenatural tão extraordinário, que aquilo que você ligar aqui, aquilo que você determinar aqui, vai ser ligado diretamente comigo lá no céu. Eu imagino que Pedro aí nessa hora foi nas alturas, né? Que elogio maravilhoso para um cara que só dá bola fora, né? Uhul, consegui. Mas era Pedro. Ainda estava no processo. Logo depois, mas na mesma conversa, não deu tempo nem de... Na mesma conversa, Jesus falando que vou ter que passar por sofrimento, vou ter que morrer. Aí, Pedrão, não. Não, o senhor não vai mesmo. É meio que eu não vou deixar. Eu não vou deixar o senhor passar por sofrimento. Aí, levo fora. Para trás de mim, Satanás. Cara, é duro. É duro. Aí, vou dizer para vocês, acha duro quando o pastor Silas briga? Vai levar um fora desse na frente de todo mundo, igual Pedro levou. Para trás de mim, você foi chamado de diabo. Cara, é duro. Para trás de mim, Satanás, tu me serve como pedra de tropeço. Gente, pô, no momento o cara está se achando. Fala, pastor. Né? Pô, inverteu a ordem aí no giraia tão rápido aí no segundo que... Ui, peraí. Tá, Jesus não estava falando que Pedro, né, era a própria pedra de tropeço. Mas vem cá, tu tá se deixando usar como pedra de tropeço. Agora tu foi usado pela boca do próprio Satanás para dizer que eu não vou cumprir minha missão? Pastor Silas da voadora, isso aí foi mata-leão. Isso aí é para matar mesmo. Se eu fosse Pedro, meu irmão, eu nunca mais abria minha boca. Eu ia ficar quietinho na minha. Foi a última. Acabou, não falo mais nada, mas impossível, né? Pedro. Dormir vivido sem essa. Porque, gente, com essa aí podia ter vivido sem essa. Calma, Lúcia. Pera, tem que ter microfone. Tá bom. Mas isso não fez com que ele se desanimasse, ele ficasse desanimado. Porque depois, Pedro, o que me impressiona em Pedro, gente, é que ele era um pescador, devia ser semi-analfabeto. Sim. Tá? Não devia ter nenhuma escolaridade. O discurso
isso não impediu que ele tivesse aquela força naquele discurso, gente, que 3.000 pessoas aceitaram Lúcia, aí Jesus. você vai dar minha aula, Lúcia. Pô, você vai dar o spoiler da aula, Mas está Lúcia. no meu coração, o que eu posso fazer? Vai dar o spoiler da aula, Lúcia. Mas isso não impediu, porque você falou aí que ele ficou muito chateado. Gente, Jesus chamou o cara de Satanás. Mas isso não impediu, sabe? Porque às vezes há coisas que nos desanimam muito. Que trava por muito menos, Que né? trava, entendeu? Você fica, ai, meu Deus, nunca mais, meu Deus, nunca mais eu quero saber. Mas Pedro não. Ele superou, ele fez aquele discurso mesmo. Caraca, o Espírito Santo inspirou esse homem de tal forma. 3.000 pessoas aceitarem Jesus. Não foi fácil, não. Naquela época, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só pelo poder. Então, isso não pode nos deixar desanimar. Às vezes, a gente tem embates na vida, no nosso ministério, que às vezes a gente dá vontade de travar e ficar parado. Pedro é um exemplo. É verdade. Jesus, às vezes, era duro pra caramba com ele. Chamar o cara de Satanás. E ele era muito amado. Ele gostava demais de Jesus. Ô, Lúcia, não foi nem víbora, nem raça de... É o próprio Satanás. Mas isso não impediu dele continuar nesse caminho. E isso é lindo, sabe, Lúcia? Porque a gente tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Tu imagina, Lúcia, uma autoridade como Jesus era. E a esta altura as pessoas já reconheciam Jesus como mestre. Tu imagina, gente, levar um forão desse na frente de todo mundo. Era para ficar dodói com Jesus. Vou voltar, não quero mais saber disso. Pô, o cara me conhece, sabe que eu não sou nada disso. Por que não me chamou no particular para falar comigo? É a primeira coisa que a gente pensa. Por que não me chamou no particular para falar comigo? Pô, na frente de todo mundo assim não, Jesus. Edificador, né? Né? Aí Jesus falou, volta lá pro final da fila. Volta, meu filho. Aí, ó, vai voltar lá pro fundo do ônibus de novo, porque... Mas para e pensa, traz para a nossa realidade. A gente critica e fala desse Pedro, mas você levantou um ponto muito interessante. Por muito menos a gente retrocede. Por muito menos a gente fica dodói, por muito menos a gente abre mão do ministério, abre mão daquilo que Deus deu como missão na vida da gente. E olha que Pedro realmente, se eu fosse eu no lugar dele, sei não. Eu acho que eu tinha... Ó. Professora Renata e alunos, a gente entende que esse momento, eu acho que foi um divisor de águas na vida de Pedro. Porque um forão desse aí, o camarada ele tinha que pegar a mala dele e ralar peito. Mas ele faz desse momento um trampolim para ele recomeçar, eu vou dizer assim, de outra forma, o seu ministério. E sabe uma coisa, pastor? Quando a Lúcia fala do exemplo lá que Pedro pregou com ousadia e 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, ele começa falando justamente de Jesus como uma pedra fundamental. Então, eu penso que um lampejo assim, olha, um lampejo aqui de que eu já fui usado, as minhas palavras já foram usadas como pedra de tropeço para Jesus, mas ele cumpriu a missão dele. E é por causa disso que vocês estão aqui. Então, valeu o forão que eu levei lá atrás. Foi bom para a minha vida. Outra coisa de Pedro, quando Jesus quis ensinar sobre humildade, lavando os pés dos discípulos, o que Pedro falou? Não, Jesus. Pedro sempre... Não adiantou. Não, Jesus, que negócio é esse do Senhor lavar meu pé de jeito nenhum? Olha só, se tu quiser ter parte comigo, tu vai ter que deixar eu lavar teu pé. Então, já que é assim, Jesus, lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, vamos tomar um banho aqui, porque tá tudo certo. O cara não tinha senso, ele era 8, eu era 80. Ele não sabia se portar, gente. O fato é que Pedro não sabia se portar. Eu acho que Jesus devia olhar para Pedro e falar, meu Deus, Senhor, Pai, o que tu me deste? Porque não é possível. Esse cara leva fora, esse cara mesmo que o Senhor vai usar, oh Deus poderoso, porque não é brincadeira não, gente. No momento, o cara não quer que lave o pé da outra, então lava a mão e a cabeça também. Toma banho logo, Jesus. Dá logo um banho aqui, Pedrão, que o Pedrão está precisando. Só Jesus para ter misericórdia. E aí, sabe o que é lindo?
apesar disso, apesar de quem eu sou, de quem nós somos, Deus ainda assim se inclina com paciência, com misericórdia, com disposição para nos ensinar. E a palavra diz que o amor dele nos atrai até a sua presença. E ele nos quer como filhinhos. Vem, filhinhos, eu sei que vocês são ignorantes, mas senta aqui que eu vou ensinar vocês, trazer palavra de vida para vocês. Mais duas só para a gente ir encerrando. Quando viu Jesus caminhar sobre as águas, aí a gente estava falando aqui, né? Quis logo, né? Ô, Jesus, então me chama que eu vou também. Só que é aquilo, né? A gente quer andar com Jesus, mas a gente quer enfrentar a realidade com Jesus. E aí? Então vem comigo. Só que quando ele se deparou com a realidade, viu que o negócio era esquisito, né? E aí, rapidinho, a fé dele, ó, começou a afundar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede a Deus, viu? Cuidado com o que você pede a Deus, porque às vezes você pede a Deus coisas que você não está preparado ainda para lidar. Fica aí. É que Jesus tem misericórdia e ele levanta, não deixa afundar, né? Mas a vida não é tão benevolente com a gente assim. E aí o pastor Ronaldo. Leônidas. Espartacus. Vai de voadora. Eu queria uma foto do pastor Ronaldo assim, mas não tinha. Aí... Quando se deu conta de que Jesus havia sido traído, partiu para a briga e cortou a orelha de Malcos. Jesus ainda teve que ir lá consertar Pedro. Pedro, não é hora de levantar o facão, Pedro. Oi? Se fosse um jogador, uma bola dentro. Faz gol contra ainda por cima. Ainda faz gol contra, cara. Bichinho difícil de lidar. Não é para brigar agora, meu filho. Pelo amor de Deus. Não, Jesus, eu te defendo até a morte. Eu estou com tudo contigo até a morte, é? Pois vou te dizer, antes que o galo cante, tu ainda vai me negar. Vai me negar 3 vezes. E olha, fica o ensinamento para a gente. Não é tanto a veemência como nós lidamos com as coisas. Viu? Não é a veemência. E Jesus não está tão preocupado, em Deus, com as nossas ações, mas com as nossas reações diante das adversidades. A reação de Moisés ao ferir a rocha impediu ele de entrar na terra prometida. É que Deus estava tratando aqui com Pedro de uma maneira muito espetacular. Mas essa reação aqui de Pedro podia ter impedido ele de chegar no propósito que Deus queria para ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas reações. E aí... mais uma aqui, não foi a última. Quando Moisés e Elias apareceram para Jesus, esse texto é fenomenal. Marcos 9:5. Diz que eles estavam apavorados. Claro que aquela aparição tem toda uma questão teológica ali, né? De Elias, que muitos achavam que Jesus podia ser o Elias, o profeta, né? Elias como essa representação da lei, né, de cumpridor da lei, Moisés como libertador do povo de Israel. Tem toda uma questão teológica aí que a gente não vai entrar. Mas diz a palavra de Deus em Marcos 9:5, e talvez vocês, comparando os slides com algumas referências que a revista deu, eu uso outras referências justamente porque, como os evangelhos relatam as mesmas coisas, mas cada um aponta para algumas particularidades, Marcos vai dizer que eles estavam apavorados. Gente, quando você está apavorado, você para, né? Você leva um susto. Mas Pedro não. Pedro é aquele cara que, quando eu estava apavorado, falava bobagem. Então, já que a gente está apavorado aqui, Jesus, já que eu não tenho o que falar diante de tal situação, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer tenda, vamos armar a barraca aqui, cada um na sua, uma para cada um, a gente faz um acampamento aqui, essa luz gloriosa, essa presença de Deus aqui entre nós, a gente fica aqui, está tudo certo. Só Pedro. Só faltou um peixinho, né, para o negócio ficar Pedrão. É esse Pedro aí que a gente vai ver aqui
uma mudança extraordinária na vida dele. Ele erra, mas reconhece e repara. O erro de Pedro a gente já conhece muito bem. O erro de Pedro foi achar que ele estava pronto e ele não estava. Foi achar que ele podia e ele ainda não podia. Foi achar que, por estar com Jesus, ele teria todos os seus problemas resolvidos, e não era assim que Deus queria tratar com ele. Porque ele precisava ter essa firmeza de propósito quando Jesus não estivesse ali presente. Então, meio que assim, Pedro, você vai ter que passar por um processo para você aprender a lidar com as circunstâncias sem a minha presença aqui, porque com a minha presença você ainda tem quem se apoiar, mas vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui com você. E você vai ter que passar pelo processo para você ter firmeza de que, quando eu não estiver aqui, você tenha ousadia para falar como se eu estivesse. Porque, de fato, estarei em espírito, através do Espírito Santo. E aí, o erro de Pedro, ele é marcado por esse erro. Quando você pensa em Pedro, ele é marcado pelo erro. E, não obstante isso, o texto que eu gosto muito de João, que, quando a gente vai lá ver o relato em João 21, Pedro está com seus amigos. E quem é que tem a ideia genial? Pedrão. Não podia ser outro. De todos os discípulos, quem é que teve a ideia de pescar? Pedro. Eu fico imaginando, comparando o temperamento, me identificando com esse personagem que viveu essas circunstâncias, me colocando na pele desse homem, sem brincadeira, sem críticas, mas me colocando de verdade no papel de Pedro. Eu fico imaginando um Pedro frustrado, um Pedro desacreditado, um Pedro envergonhado, porque, afinal de contas, os últimos momentos que ele teve com Jesus foi ele cortando a orelha de Malco e Jesus consertando e repreendendo ele, que não era o momento daquilo. Então, foi levando uma lambada. E depois vendo Jesus ser levado e perguntando para ele, você é um deles? E ele dizendo, não. Imagina, a última fala de Jesus para ele foi, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu imagino que foi aquele outro olhar penetrante na alma de Pedro, de Jesus falando, eu sei o que eu estou falando, e eu estou tão certo disso quando disse para você naquele barco que você ia ser um pescador de almas. Eu estou certo disso, de que você não vai estar junto comigo na hora que eu precisar. E aí, esse Pedro, frustrado, triste porque perdeu o seu amigo, perdeu alguém que caminhou com ele durante 3 anos, dormindo e acordando junto, passando as batalhas juntos. Gente, você lidar com uma pessoa há 3 anos, sem conviver com ela, não é nada, mas você conviver com uma pessoa ali dia e noite sem parar, 3 anos parece uma vida. E eu ouso dizer que Jesus e Pedro realmente viveram uma vida. Todo o ministério de Jesus, Pedro estava do lado dele. A vida de Jesus como Messias, o seu ministério, toda a sua vida foi compartilhada com Pedro. E eu fico imaginando a dor da perda, a dor da traição, a vergonha, o medo e a falta de perspectiva. Porque eu passei 3 anos caminhando com o homem e aprendendo dele. E agora ele foi embora. E o que eu faço da minha vida? Como é que vai ser agora? E aí? E aí Pedro teve a ideia. Vamos pescar. Porque, afinal de contas, isso é o que a gente sabe fazer desde sempre. Então, vamos voltar a pescar. E é interessante que eles vão pescar e a gente vê a mesma cena de Lucas, que Lucas descreve. Eles passam a noite pescando. Só que, dessa vez, Jesus não vai encontrar eles pela manhã. Dessa vez, Jesus já está na praia, com fogo aceso, com um peixinho ali, prontinho. E Jesus pergunta, e os estudos dizem que eles deviam estar de 90 a 100 metros de distância, mas imagino, né, um silêncio
daquele lugar, Jesus grita e pergunta: vocês pegaram algum peixe? Sarcástico, né? Olha eu aqui de novo, mostrando que vocês não conseguiram nada. Pegaram algum peixe? Não. Joga a rede para o outro lado. Oh, Jesus lindo. João reconheceu aquela voz. Oh, voz doce e maravilhosa. Oh, voz de sabedoria. Voz de amor. Ele está aqui conosco. E João fala para Pedro: é Jesus. É Jesus que está lá. Gente, eu fico imaginando o que passou no coração de Pedro naquele momento. O lampejo de toda a sua história ali com Jesus e a oportunidade de encontrar o seu amigo, de pedir perdão, de falar: Jesus, eu estou aqui. Por um momento, eu quase te abandonei, mas eu estou aqui. A Bíblia diz, João relata, que Pedro se lançou nas águas. Não esperou nem o barco. Se lançou nas águas e foi nadando até a praia. E quando chegou na praia, encontrou Jesus ali, com a mesma postura de mansidão, de amor, de cuidado. E eles ali, eles tiveram a oportunidade, junto do fogo, no aconchego daquela comunhão, de estar sentados à mesa, aquela mesa improvisada, comendo aquele peixe, de rirem, de falarem sobre coisas triviais. Mas o que importou para João foi relatar aquele encontro tão precioso de Jesus com Pedro, e Jesus perguntar a Pedro: vamos lá, Pedro, vamos aqui agora zerar nossa conta, porque eu não vou poder ficar com você aqui, ó, frente a frente para sempre. Pedro, me diz aí, você me ama? E Pedro: claro, te amo, Jesus. Poxa, eu fui primeiro a saltar do barco. Meu coração é teu. Poxa, Jesus, te amo. E Jesus pergunta mais uma vez e fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Mudou alguma coisa aí, né? E Jesus olha de novo para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. É, Pedro? Então, alimente os meus cordeiros. E a terceira vez, eu acho que ali Pedro... Caramba. É, Jesus, 3 perguntas, né? Eu neguei 3 vezes. O Senhor tem que confirmar 3 vezes, né? E a resposta que Pedro dá para Jesus ali, eu acho que foi aquele olhar profundo de novo, de desvendar a alma, que aí não foi um olhar de Jesus para Pedro, mas foi de Pedro para Jesus. Deus, Jesus, tu sabes, eu te amo. E tu sabes. Meio que olha para o fundo da minha alma agora, porque o Senhor tem capacidade para isso. Se antes de eu te negar, o Senhor já sabia que eu ia fazer isso, quanto mais agora que eu estou dizendo que te amo. Olha aqui nos meus olhos e no fundo da minha alma, e o Senhor vai ver que eu te amo. Eu acredito que a virada do ministério de Pedro foi ali. Sabe por quê, pastor? Porque ali, primeiro, houve um quebrantamento de reconhecer que você é o dono da minha vida e de que eu dependo do Senhor de verdade. Que toda a minha disposição, minha euforia, minha alegria, sabe, todo esse meu ímpeto de te seguir, fazer as coisas, tudo isso se mostrou bom até um certo ponto, mas que na hora mesmo do arroz, do difícil, eu não fui capaz de sustentar, não fui capaz de manter. Então, não é o que vem de mim, é o que vem do Senhor. Não é o que é meu, é o que é teu. Não é de mim para você, é do Senhor para mim, porque na hora que o Senhor fluir através de mim, aí sim, aí o que vai sair é coisa boa. Aí o que vai sair é coisa extraordinária. Eu acho que ali Pedro teve aquela crise de consciência rápida de que é isso. E ali teve mudado, porque ali Jesus fala para ele: você vai ser pastor. Você vai pastorear a ovelha. Porque Jesus, por algumas vezes, estando com Pedro, falou que meu povo é como ovelhas sem pastor. Eu sou o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Eu acredito que quando Jesus falou para Pedro ali: pastoreie as minhas ovelhas, Pedro ali entendeu: eu andei contigo, Jesus. E eu entendi o que o Senhor falou. O Senhor deu a sua vida pelo seu rebanho. E eu estou aqui à disposição para fazer a sua vontade. The end. Final feliz.
Não, era Pedro. Naquele momento solene, que podia ser um The End maravilhoso, pastor Ronaldo, Pedro vira para Jesus e pergunta: e esse aí? O que vai ser dele? Porque eu vou ser pastor. E ele aí vai ser quem? Falando de João. Se eu sou... É que Jesus, graças a Deus, não é homem, né? Mas se eu sou Jesus, eu dava um pescotapo em Pedro e falava: meu filho, toma jeito, rapaz, tô acabando aqui de ter um negócio aqui, eu e você, esse momento íntimo aqui, a gente tá aqui, poxa, aí você vem me perguntar o que vai ser de João. Problema de João, tu não tem nada a ver com isso, só me segue, cara. Levou outro fora, porque, não tinha como ser de outra maneira. E aí você pensa, tinha que levar a sulapada. Levou a sulapada de Paulo depois lá na frente, né? Tu com os judeus é de um jeito, né? Com os circuncisos é de um jeito, com os circuncisos... Teve que levar a sulapada de Paulo, mas aí vamos a Atos. Quando Pedro é tomado pelo poder de Deus, ele fala com uma autoridade tão extraordinária que Lúcia não era qualquer coisa, 3.000 pessoas naquela época. 3.000 pessoas. E o discurso de Pedro é tão extraordinário, gente, quando a gente vai ver esse discurso em Atos. Ele é tão extraordinário que Pedro, vamos botar assim, eu pulei tudo, mas está aí a reparação, tá tudo aí. Que o discurso de Pedro só fala a palavra. Ele não fala dele mesmo, ele fala do que está na palavra. Ele está cheio da palavra, ele está transbordando a palavra, ele ensina a palavra, ele está ali falando do que ele viveu e ele fala: eu estou falando daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei e da palavra que eu conheço. E ele começa a falar. E as pessoas não tiveram como refutar aquilo. E o mais lindo, isso acontece justamente quando o Espírito Santo desce, aquelas pessoas estão falando em línguas, e um monte de gente está zombando, e os escribas e os sacerdotes estão rindo da cara deles, e falando: tão bêbados, tão malucos. E como foi bem dito aqui, Pedro era matuto. Ele não tinha estudo, aquele homem não vivia nas sinagogas, ele não cresceu aos pés de Gamaliel como Paulo. Aquele homem era matuto, ele tinha pouco estudo, ele tinha pouco conhecimento. Ele devia até ter isso como constrangimento. Quem é você para falar alguma coisa? Tu não tem nem formação, cara, tu nem estudou. Tu vem para cá falar, tu não tem conhecimento de coisa nenhuma. Mas Pedro ali, cheio da ousadia do Espírito Santo de Deus, ele fala: ei, para aí, para aí. Para aí que vocês estão falando daquilo que vocês não sabem. Eu vi. Eu estou falando daquilo que eu sei, daquilo que eu vi, daquilo que eu fui ensinado, daquilo que eu fui admoestado. Eu estou falando da experiência que eu tive com esse Jesus, que é extraordinário e maravilhoso. Não estou falando de uma coisa louca, absurda, não. De uma experiência que eu tive. E tive do bom e do ruim. E fui chamado a atenção e fui repreendido por ele. E sofri por causa dele. Mas também fui levantado por ele. E sobre ele é que eu testifico das coisas que eu vi e ouvi. E ali aquelas pessoas se convenceram, porque não estava falando um homem palavras vazias dele mesmo, mas ele estava falando cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente vê um Pedro ousado, extraordinário, que fala, e 3.000 pessoas são acrescidas ao rebanho do Senhor. Eu acredito que Jesus ali... Agora as tuas ovelhas para pastorear, Pedro. Como você vai aprender com elas? Como você vai ver que é difícil lidar com as ovelhas, mas como você vai crescer? Como eu vou te usar para fazer coisas extraordinárias nesse tempo aqui e deixar marcado aqui o tempo que eu tive nessa terra. E quando a gente vai ver as cartas de Pedro, de tantas coisas lindas e extraordinárias que Pedro ensina. Eu até botei aqui, gente... Pedro fala, ele exorta a santidade, ele instrui sobre a herança em Cristo, ele fala dos direitos sociais e conjugais, ele reforça sobre a firmeza em sofrer por Cristo, porque se tinha uma coisa que Pedro tinha aprendido era sofrer por Cristo.
sofrer a humilhação, sofrer o tapa na cara, no sentido literal e figurado, sofrer por levar o forão na frente de todo mundo e não ficar ressentido com aquilo, sofrer por voltar às velhas práticas e levar uma chamadona, porque não era para você ter voltado, porque eu já dei algo na tua mão para você fazer e você está abrindo mão, sofrer porque está mais preocupado com a vida do outro e tem que levar outra bifa na cara para entender que você tem que parar de se preocupar com a vida do outro e passar a focar em você, no que eu tenho para você. Ele sabia do que ele estava falando. E ele exorta ao tipo de pastoreio e a firmeza do viver em Cristo. Gente, coisa extraordinária. E aí Pedro deixa essa palavra para a gente aqui. Está falando para a gente. Está falando de nós, que não somos os judeus, que somos os gentios, que fomos alcançados por essa palavra extraordinária. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, oh Deus, povo exclusivo de Deus. A gente não é qualquer povo, não. A gente é o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, louvado seja o nosso Deus, que nos olhou com misericórdia e compaixão, sabendo que somos pecadores, sabendo as nossas limitações, reconhecendo nossos erros, que mandou o seu Filho aqui primeiro para nos dar a salvação que nós não merecemos. E quantas vezes nós negligenciamos esse presente tão grande por coisas tão pequenas como falamos aqui. Às vezes por uma cara feia, por uma palavra, por uma repreensão, por algo que nós achamos que temos direito. Fomos comprados por sangue. Não temos direito a nada. E quando eu leio esse texto, eu lembro que realmente Deus me tirou do charco de lodo, das trevas, e eu não merecia nada. E Ele me ergueu, Ele me deu a sua mão, e Ele me fez co-herdeira com Ele. E hoje a gente está aqui, podendo falar das suas maravilhas, por graça e misericórdia. E quando a gente lembra disso, a gente tem que olhar para esse homem, que foi Pedro, que se submeteu a passar pelo processo da pedreira, para que a pedra fundamental, que é Cristo, possa ser revelada através de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, que a sua paciência e longanimidade nunca cesse conosco, assim como Jesus não desistiu de Pedro, mas que a gente tenha a ousadia e a autenticidade, como esse homem teve, de se levantar cheio do Espírito Santo de Deus e anunciar ao mundo aquilo que o nosso Deus fez por nós e que quer fazer por aqueles que estão lá fora também. Que a gente tenha essa ousadia, essa firmeza de propósito, e o nome do Senhor seja engrandecido através de nós. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Adriana, a Vera. Renato, só para, enquanto você estava falando aqui, acompanhando aqui online, Sepúlveda, a Karen Estrela, a Adriana Goulart, a Vera, Clara Denise, ok? Tem uma galera aí te acompanhando aqui. Maravilha, quantos foram abençoados por essa aula? Eu avisei para vocês, né? Então, acho que todo mundo vai sair abastecido nessa noite e, principalmente, aí sendo exposto, né, ao Espírito Santo de Deus para Ele nos moldar, assim como Ele fez com Pedro, Ele tem feito com as nossas vidas. E é sempre oportuno a gente estar dentro desse crivo aí. Pastor Fernando, 3 participações brilhantes, tem direito a pedir a música no culto de celebração. E depois a gente assiste a Bereia novamente e anota, porque tem 3 tópicos, é só colocar a introdução, a conclusão e aí já tem uma pregação aí, né? Ninguém é bobo aqui. Meus irmãos, antes de eu finalizar aqui, você viu aí que amanhã o negócio está abençoado aqui na igreja, né? Bastante programação. Então, aí você que tem oportunidade,
Amanhã também, a partir das 10 até as 14 horas, o Socioambiental vai fazer uma ação onde vai ter algumas exposições e oficinas aqui no 900. Provavelmente deve usar o espaço externo, então vai ter alguns trabalhos artesanais, algumas questões relacionadas a artes, pintura, escultura, reciclagem também. E o pastor André Mourão pediu para eu enfatizar uma coisa aqui interessante, que é a coleta seletiva, né? Vai ser feito aqui uma coleta seletiva, e é necessário que os membros da igreja possam aderir a essa iniciativa e participar. Então, a coleta ela vai estar, né, se você tiver oportunidade de trazer algum desses itens aqui, você pode trazer, que vai ser coletado. Garrafa PET, papelão, plástico, lata, ferro, entre outros materiais recicláveis, né? O pastor André Mourão disse que essa iniciativa lá está iniciando agora, e a ideia é que, através disso, possa, inclusive, angariar recursos, né, para que seja revertido para a igreja. Então, assim, é trazer uma conscientização para os membros da igreja em relação a isso, e, obviamente, isso acaba fazendo com que isso haja aqui algum tipo de recurso, né? Você sabe que essa ideia de coleta, reciclagem é algo muito atual e necessário. Educação ambiental. Exatamente. Então, amanhã você está com o dia aí, você pode se organizar de 10 às 2 aí, essa ação. Fala aqui, pastor. Vai virar alguns irmãos PCD, né? Todo mundo sabe o que é PCD, né? Pessoas com deficiência, que vão aqui expor material, né, do trabalho de reciclagem que ele faz. Eu tive a surpresa há 2 domingos atrás, um irmão simples que fica, logo quando nós entramos na igreja, ele fica do lado direito ali, e ele... Não, de cadeira de roda não, é um outro, ele é serralheiro, e ele é um homem muito criativo, um homem muito simples, de pouca formação, né, intelectual e tudo, mas uma criatividade maravilhosa. E ele abriu lá a maletinha dele, Jonas, e ele me mostrou um calçado, tipo alpargatas, feito de caixa de leite ninho. De caixa de leite. Falei, caramba, que coisa criativa, né? É o então, seu Wellington, ele mora lá perto de casa. É o Wellington o nome dele? Eu queria saber... Ele trouxe o protótipo aí, mas eu já venho acompanhando a construção desses artesanatos. Há 2 domingos atrás ele veio aqui, mas eu não vi nem no domingo, nem na terça-feira, porque eu queria convidar ele, porque o pessoal, o Mourão, falou, puxa, traz ele aqui e tal. E a bolsa que ele usa é uma bolsa que ele também fez de caixa de leite, né? Enfim, gente... então, de 10 às 14 é a ação do Socioambiental, de 14 às 21 o trabalho é da FVC. Como é que o pastor fala? Né? O pastor Ronaldo fala, né? A gente vamos morar na igreja. Então, você se organiza aí e participe das atividades. Vamos nos colocar de pé. Vou chamar o pastor Ronaldo aqui para orar. E ele prometeu que vai orar com força, com poder, e para você ir para casa aí. Tá ruim de torcer pro meu time aqui. Agora vou virar argentino agora. Fiz uma ministração maravilhosa da nossa professora, nossa pastora Renata Santana. Renata, Deus abençoe a sua vida. É sempre um prazer ouvi-la, né? Renata ministra com uma graça que é incomum, né? Um jeito maravilhoso de ensinar. Eu estava ali com aquele sinédrio ali atrás de mim, perturbando. Eu querendo aprender, eles falando um monte de heresias, atrapalhando, não é? Mas foi benção. A graça para ensinar ou é uma graça ou uma desgraça. Não. Tem o corpo da Meriana, mas ali é o coração. Às vezes uma válvula está defeito. Dá, é verdade. Normalmente eu ventrículo de É verdade, velho. É verdade. Vamos orar, queridos. Só para perguntar, tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Vindo? Deus abençoe. A Escola Bereana é um lugar. Maravilha. Que bom. Bom tê-los aqui. Bereana é um lugar que a gente aprende, a gente se diverte também, né? Mas então, quando quiserem, está sempre à disposição. Vamos orar.
Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, por esta noite de aprendizado, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade da Tua serva. Obrigado, Deus, porque aproveitei, Senhor, nesta noite, nos trazer ensinamentos, Senhor, maravilhosos para a nossa edificação, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, continuar abençoando as nossas vidas, iluminando, Deus, o nosso caminho, abrindo, ó Deus, o nosso entendimento para receber a mensagem da Tua palavra, Senhor. Que ela possa, Deus, fazer guarida em nossos corações, Senhor, para nos ensinar a crescer, Senhor, nessa jornada. Muito obrigado, Deus, pela vida da Renata, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, pela vida dos nossos internautas, que Tu possa, Deus, também estar com eles, Senhor, abençoá-los, Senhor, iluminar, ó Deus, os seus entendimentos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Pedimos a Deus agora que nos leve em paz para os nossos lares, os guarde, ó Deus, dos perigos, de toda e qualquer situação, Senhor, do mal. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te louvamos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.